Vamos à exposição da Palavra de Deus, dando sequência aos nossos estudos no livro de Jonas, o capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 2, é a perícope que nós vamos estar abordando hoje. Pode abrir sua Bíblia. Jonas, capítulo 3, todo o capítulo 3, até o capítulo 4, versículo 2. À medida que você localizar, você pode se colocar de pé, onde nós vamos, em reverência à Palavra de Deus, estar lendo dessa forma. A mensagem poderosa do Senhor é o título da nossa pregação. A mensagem poderosa do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Então, ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus nobres: Não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam e nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu que as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor: Ó Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Deus, maravilhosa a tua palavra diante de nós. Ela é suficiente, inerrante, ela é poderosa, ela penetra a nossa alma, Senhor, e ela vai lá no profundo e nos toca. Nós desejamos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor fale conosco, que nós nessa noite, Deus, sejamos encorajados, fortalecidos, edificados, ensinados, instruídos, orientados por sua palavra. Que ela seja para nós, ó Deus, bálsamo, cajado, que ela seja para nós, ó Deus, segurança, que ela seja para nós, ó Deus, encorajamento, e que nós saiamos daqui, Deus, marcados por ela. Que a tua voz brade aos nossos ouvidos, que o pregador se esconda na cruz e que o Senhor apareça. Ó Deus, que cada coração seja aquecido por sua palavra, que cada alma, Deus, seja fortalecida, que cada mente compreenda e que nós venhamos, ó Pai, viver uma noite na palavra, para um resultado de vida prática firmado na palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco com a sua poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós já estamos familiarizados com o livro, mas de apanhado geral e de forma bem rápida, eu gostaria de colocá-los exatamente nessa cena que nós estamos vendo nessa noite.
Jonas recebe a palavra do Senhor, ele tem uma instrução de Deus para pregar em Nínive e anunciar a palavra do Senhor àquele povo gentio. É uma característica diferente, uma característica peculiar no livro de Jonas. É um profeta que não prega para o povo de Deus, mas prega para os de fora. Isso nos mostra graça, isso nos mostra Deus querendo alcançar todos os povos e dizendo que Ele não é Deus só de Israel, Ele é Deus de todos os povos, Ele é Senhor do mundo, Ele governa todos os povos e Ele está no trono regendo a história de toda a humanidade. Jonas, ele foge, ele busca ir em direção contrária, ele vai para Tarsis, na direção contrária de Deus. Há uma grande tempestade, Jonas é o causador dessa tempestade, ele está no barco e tudo vai mal, e então lança-se sorte, a sorte cai sobre Jonas. Jonas então é lançado no mar, não tem outro jeito, ele mesmo diz, tudo está acontecendo por minha causa, eu sou hebreu, temo a Deus, eu sirvo a Deus, e tudo isso está acontecendo por minha causa, me lanço no mar. Jonas é lançado ao mar, Deus manda um grande peixe, que o nome dele é misericórdia, eu não sei que peixe era, mas eu sei o nome dele, é misericórdia, e nós devemos entender também que esse peixe não é castigo, é graça. Jonas já estava na furada, e Deus salvou esse homem com esse grande peixe, que tem de sobrenome segunda chance, e Jonas ali no ventre daquele peixe faz uma oração em forma de salmos, está registrado aqui no livro que o profeta escreve, algum tempo depois, posterior a tudo que tinha acontecido. A estimativa é que esse livro fora escrito 612 anos após o acontecido. Pelo fato de 612 anos depois, essa cidade está destruída. Ela fora invadida pelos babilônios. A Síria, ela foi completamente devastada pelos babilônios e essa cidade em ruínas ficou depois dessa invasão. E ele está escrevendo bastante tempo depois, fazendo-se menção daquilo que acontecera com ele. E ele acontece com Jonas aqui no ventre desse peixe o arrependimento. Ele muda de postura. Nós vimos na última pregação um Jonas que reconhece a salvação que vem do Senhor, um Jonas que faz um posicionamento diante de Deus, que vai cumprir o voto diante de Deus e dá a Deus ações de graça e oferece sacrifícios ao Senhor por aquele acontecido. Ele reconhece a sua pecaminosidade, reconhece a soberania de Deus, reconhece a sua miséria, reconhece a majestade do Senhor, o seu domínio sobre todas as coisas. E então no capítulo 3, onde nós chegamos, nós vemos Jonas aqui agora na sua segunda chance em obediência, mostrando assim mais uma vez uma evidência de um homem que está mudado, transformado, um homem que se arrependeu de ter fugido. Nós temos aqui, nesse último versículo que nós lemos no capítulo 2, no capítulo 4, versículo 2, uma informação que fora omitida quando o profeta abriu o livro, falando a respeito de que ele estava fugindo diante do Senhor. Nós vemos aqui ele dizendo, e orou ele ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Ou seja, ele dialogou com o Senhor, ele debateu com Deus quando ele foi mandado para ir a Nínive. Ele não só fugiu, essa informação ela está omitida no capítulo 1, mas ela aparece aqui no capítulo 4, nos dando a informação de um diálogo. Não, Deus, eu pregar para os ninivitas, nós de antemão conjecturamos isso. Um diálogo entre Deus e Jonas, Deus falando, Jonas, levanta-te, vai até Nínive, porque eu quero que você proclame a minha palavra contra ela, que você anuncie que que aquela cidade, a malícia dela subiu até mim, e eu vou destruí-la. E Jonas diz para Deus, Deus, o que eu tenho a ver com os ninivitas? O que o Senhor tem a ver com aquele povo? Aquele povo é um povo terrível, cruel, um povo que está caminhando contra a sua vontade. Se eles estão fazendo subir a malícia deles contra o Senhor, por que o Senhor quer que eu vá lá? Não tem lógica isso. E Jonas debateu com Deus e fugiu da presença de Deus. É uma informação que nós temos de fundo na questão estrutural da mensagem geral do texto. Houve sim
um diálogo, houve sim um retrucar do profeta, houve um posicionamento contrário à vontade de Deus do profeta. Essa questão é importante porque nós estamos aqui diante de uma nova chance que o profeta tem de ir e fazer aquilo que o Senhor lhe determinou que fizesse. Ele foi alcançado pela misericórdia e agora ele está na posição que Deus quer. E o que Deus quer? Que ele vá até Nínive e proclama contra ela a mensagem do Senhor. Por isso, o título desse sermão é A Mensagem Poderosa do Senhor. E nós temos aqui de estrutura, nós vamos dividir em 3 partes essa mensagem. Os atributos do Deus da mensagem, o conteúdo da mensagem e o resultado da mensagem. A poderosa palavra do Senhor, ela tem que ter essas 3 dinâmicas. Ela tem que falar sobre os atributos de Deus, ela tem que conter na sua palavra, na sua pregação, na sua proclamação, a vontade de Deus, aquilo que Ele requer, e o resultado que nós esperamos da poderosa mensagem do Senhor é aquilo que vai nos aparecer de arrependimento aqui no texto. Essa cidade é uma cidade que tem um nome de Nínive e significa a mais bela. Naum cita essa cidade e outros profetas também. Essa cidade fica 800 metros da costa, 800 quilômetros da costa, de onde Jonas está. Então Jonas ele pega a direção sul e foge para Tarsis. Agora, provavelmente, a evidência de que o peixe retorna e traga Jonas no lugar da onde ele foi chamado. Você foi chamado aqui, você está no Marco Zero, você tem que ir para o norte. Então ele sobe a um jogo de montanhas até chegar a Nínive, e ele sobe 800 quilômetros até chegar nessa cidade para proclamar. Essa cidade que tem 12 quilômetros de linha reta para atravessá-la, 100 quilômetros de circunferência. Uma cidade que tinha, nós que gostamos de assistir alguns filmes mais antigos, aqueles que assistiram Vikings, ou aqueles que assistiram até mesmo o filme de Hércules, sabem que as cidades elas tinham as muralhas. E há uma peculiaridade também que marcava essa cidade. A muralha daquela cidade era diferenciada. Ela tinha o espaço que cabia 3 carruagens de guerra, uma do lado da outra. Era uma cidade muito fortificada. Era uma cidade que estava preparada, era a capital da Síria e estava preparada para enfrentar grandes movimentos de invasão. Jonas então sobe a essa cidade que tinha mais de 100 mil habitantes, uma cidade que tinha pecado contra Deus, a malícia subiu contra Deus e Deus queria trazer uma mensagem para ela. Algo também que nos chama atenção é que Jonas era hebreu, falava certamente o hebraico, e Nínive era um povo assírio, não falava o hebraico. Qual é a língua que Jonas proclamou essa mensagem? Nós não temos nenhum tipo de evidência no texto, nem no original. O original está escrito a mensagem em hebraico, e bem provável que ele tenha pregado em hebraico, porque quando os mensageiros de Senaqueribe, em Isaías capítulo 36, vai até aos portais de Israel para invadir Israel, eles então estão conversando na língua hebraica, falando com aquele povo na língua hebraica, na língua original deles. Então eles certamente conheciam. Outra questão também é que a mensagem de Deus contra Nínive, ela tinha 6 palavras. Então não era difícil compreensão. E nem mesmo do profeta aprender essas 6 palavras na língua assíria para proclamar essa mensagem para eles. Outra questão também é que já era muito comum tradutores, quando se entravam cidadãos de outras línguas, aqueles tradutores acompanhavam eles pela cidade. O fato é que nós temos um profeta catingoso, sujo, ranzinza, entrando numa cidade para proclamar uma mensagem de juízo. Cansado, você imagina, ficar 3 dias e 3 noites, certamente o suco gasto daquele peixe tinha roído a pele de Jonas em alguns lugares. Aquele profeta bem maltrapilho entra naquela cidade e ele tem uma mensagem. Imagina as esquinas de Nínive olhando um homem emburrado dizendo: a mensagem é essa:
A mensagem é essa: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. As esquinas olhando aquele homem estranho passando, ele caminhando pela cidade, e quando aqui o texto diz que a cidade tinha cerca de 3 dias de caminhada, ou de jornada de 3 dias, se está falando a respeito de visitar os pontos, todos os pontos daquela cidade, os pontos do norte, os pontos do sul, os pontos do leste, rodar, fazer um tour na cidade toda pregando. E aquele homem começa a pregar, a anunciar. E nós vemos aqui que a mensagem de Deus para aqueles homens e mulheres e crianças, para aquela cidade, é uma mensagem de juízo. O conteúdo da mensagem é que ela vem de Deus, capítulo 3, versículo 2, nós vemos que a mensagem vem de Deus: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Não é a mensagem do profeta. Se fosse a mensagem do profeta, não tem chance para vocês, Deus não quer saber de vocês, que vocês se lasquem. Mas como é a mensagem de Deus, a mensagem é de juízo, de ira, de destruição. Mas esse Deus de uma mensagem de juízo, de ira, de destruição, conforme no capítulo 3, versículo 4, dizendo que Nínive será subvertida em 40 dias, é um Deus que o profeta vai fazer menção dos seus atributos no capítulo 4, versículo 2, dizendo: Tu és clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, e que te arrependes do mal. Olha os atributos do Deus da mensagem. Ele é clemente, ou piedoso, talvez na sua versão esteja piedoso. Nós lemos hoje na transição o Salmo 103 que fala a respeito disso no versículo de número 8. Ele é misericordioso, ele é longânimo, tardio em irar-se, compassivo. Ele é benigno, rico ou grande em amor. Esse é o nosso Deus, é o atributo do Deus da mensagem, que o profeta tem que saber isso. Nós temos um movimento do hipercalvinismo que prega o juízo de Deus, a justiça de Deus, mas esquece dos atributos de Deus, que Deus, embora esteja anunciando juízo contra Nínive, Ele é um Deus compassivo, misericordioso, amoroso, clemente. O conteúdo da mensagem traz a grandeza de Deus, traz a sua maravilhosa graça, traz Ele dando oportunidade de arrependimento, misericordioso. E o que isso nos mostra, irmãos? Que a mensagem poderosa do Senhor, ela tem que ser completa. Eu não anuncio só os atributos dizendo Deus é amor, fique como você quiser. Eu não anuncio só o juízo dizendo Deus vai te condenar. E a percepção que eu tenho é que às vezes eu posso falar porque é o meu movimento. O movimento calvinista, ele quer pregar um Deus de justiça, de juízo, mas para condenação. Não, Deus anuncia sua mensagem de juízo para a salvação dos ninivitas. Sabe por que eu tenho que ser firme de doutrina? Sabe por que eu tenho que anunciar a mensagem com firmeza, dizendo que Deus vai trazer justiça? Sabe por que eu tenho que anunciar o inferno, que ele existe? Porque eu estou na minha alma cheio de desejo que Deus salve, não que Deus condene. Jonas, então, talvez tenha entendido isso, porque ele foi chamado para pregar uma mensagem dura, de juízo. Ele poderia então encher o seu peito e falar: beleza, é isso mesmo que eu quero, que Nínive seja julgada e venha a ser como Sodoma e Gomorra, Deus mande fogo sobre eles. Mas no meio do caminho, Deus vai mostrando a Jonas que a mensagem dele é de juízo, porque ele ama e porque ele quer quebrantar o coração dos ninivitas e então transformar os ninivitas e salvá-los. E o profeta vê o Deus misericordioso e compassivo de perto no ventre daquele peixe, e então ele fala: Deus, tu és rico em amor. Irmãos, nós precisamos entender
que a mensagem não pode ser pregada pela metade? Por que Deus não mandou Jonas ir lá e falar, vai lá e fala com eles que eu amo eles? Porque nós somos pecadores, miseráveis, precisamos entender que caminhando em pecado nós estamos indo a passos largos para o inferno, e então o choque de realidade, juízo. O cálice da ira de Deus está se enchendo, vai transbordar e vai cair, e aqueles que não correrem e agarrarem a misericórdia serão condenados. E então Deus mostra o seu grande poder e amor, mostrando e trazendo uma mensagem de juízo para nós, que me alcançou graças a Deus, que te alcançou graças a Deus, mostrando que você é pecador, que você precisava se arrepender, então você se rendeu, e porque você se rendeu, Deus satisfez a sua vontade e te salva. Meus irmãos, nós precisamos entender que a mensagem tem que ser completa. Quando eu anuncio juízo, eu estou anunciando juízo porque eu quero mostrar o grande Deus que, se o povo se arrepender, é misericordioso, longânimo, benigno. E é uma grande questão teológica do texto que vai ficar para as nossas escolas bíblicas dominicais no futuro próximo que está retornando. Deus se arrepende. Como que Deus se arrepende? E o incrível é que o pastor vai pesquisar, vai olhar, e os mestres falam sobre o arrependimento de Deus em um monte de texto. Mas nesse texto aqui, ninguém falou sobre o arrependimento de Deus. Lá em 1 Samuel 16, o mesmo texto, capítulo 16, versículo 11. Deus se arrependeu de ter colocado Saul no trono. Versículo 29. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Versículo 35. Deus se arrependeu de não ter destruído o povo de Israel. De forma objetiva, no texto, nós vamos ver que o arrependimento de Deus tem motivação nele mesmo e não na ação do homem. Ele tinha um plano maior, tanto que 612 anos depois, aproximadamente, Nínive foi subvertida. Ou seja, a mensagem dele não estava mentirosa. Ele cumpriu com a vontade dele, ele subjugou. Ele trouxe destruição a Nínive, mas naquele momento o resultado que Deus esperava era arrependimento. O arrependimento aconteceu e Deus não destruiu aquele povo. Ponto. Porque Ele é misericordioso, longânimo, tardio em irar-se. Ele anunciou juízo. O resultado, quebrantamento, contrição. Vamos ver agora, irmãos, o resultado dessa mensagem, para que nós possamos ir à teologia bíblica e à aplicação. Olha o resultado da mensagem. Os ninivitas creram. Os ninivitas creram. Versículo 5 do capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus. Quando a igreja evangeliza, a igreja não evangeliza para que Deus condene. A igreja evangeliza para que os eleitos creiam. Quando você conversa com alguém no seu dia a dia, como um cristão, você não está conversando com a pessoa com a ideia de condenar aquela pessoa, de envergonhar aquela pessoa, dizendo, olha, Deus não se agrada da vida pecaminosa que você está vivendo, você precisa mudar. Se você faz isso, você está com a motivação errada, você precisa mudar. Você precisa orar, pedir a Deus que venha te dar misericórdia, te fazer ser longânimo. Porque o conteúdo da mensagem é juízo, mas o Deus, a fonte da mensagem, o atributo dele é esse, misericórdia, longanimidade, benignidade, amor. E o que acontece? Os ninivitas creram. Olha comigo Romanos, capítulo 10, versículo 13. Por que eu e você devemos ir e anunciar e pregar a mensagem cristocêntrica?
pregar o Jesus que salva, mas pregar a cruz também do Jesus que salva. Pregar, venham a mim, que Jesus chamou, mas pregar também, tome a tua cruz. Pregar a mensagem toda. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. O autor está nos chamando a atenção da necessidade de se pregar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés daquele que anunciam a paz dos que anunciam as boas novas. Como crerão se não há quem pregue? Como que os ninivitas iriam crer, mudar? Como que a malícia dos ninivitas iria cessar? Como que aquele povo ia se arrepender? Como que aquele povo ia se humilhar se ninguém fosse lá pregar? Um povo pagão que tinha muitos deuses, um povo idólatra, um povo cruel, um povo que já tinha certamente ouvido falar sobre a fama de Israel e do seu Deus, mas que ninguém tinha anunciado a vontade dele. E então vai e prega. E quando a pregação acontece, Jonas vai falar: eu sabia. Na próxima pregação de encerramento, nós vamos ver o grande embate entre Jonas e Deus. Mas Jonas diz: eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que ia dar nisso, eu sabia que se eu pregasse eles iam se arrepender, eu sabia, porque ninguém resiste à sua palavra, porque ninguém pode fugir dela, ninguém pode ficar inerte diante dela. Segundo, o resultado da mensagem. Segundo, eles proclamam um jejum. Jejum é sinal de humilhação. Jejum é sinal de quebrantamento. Jejum é fome de Deus, conforme diz o reverendo Hernando Dias Lopes. Eles proclamam um jejum, eles vão a Deus, eles se humilham. Ainda no versículo 5 nós temos essa informação. E agora no versículo 8 vai ter mais resultado da mensagem. O resultado da mensagem aqui no versículo 8, eles clamam a Deus. Você imagina uma cidade toda, o profeta caminhando por ela e dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O profeta não abraçou ninguém. O profeta não disse: olha, Deus é tão bom e você merece tanto ser salvo que Ele vai mudar a sua história, Nínive. Não, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E aqueles ninivitas começaram a clamar a Deus. Eu imagino o lamento que sobe a Deus naquela cidade. O versículo 8 mostra o ponto principal da mensagem poderosa do Senhor, a ponto principal do resultado da mensagem poderosa do Senhor. Eles se convertem dos seus maus caminhos. Quando a igreja anuncia, quando o crente prega, evangeliza, isso tem que ser objetivo central. Que os ímpios se convertam dos seus maus caminhos. Versículo 8. E cada um do seu mau caminho se converta e da violência que há nas suas mãos. E aí, tudo que eles fizeram foi jóia. Mas o que chamou a atenção de Deus nos ninivitas foi a mudança que eles tiveram de postura. Versículo 10. Quando Deus viu a obra deles e como se converteram do seu mau caminho. Sabe por quê, irmãos? Pode ter jejum, pode ter clamor, pode ter humilhação, contrição, pode até falar que crê. Se não tiver conversão dos maus caminhos,
Não adiantou nada. Resultado evidente. Resultado claro. Converter do mau caminho. Aquele que volta-se para Deus e diz: Senhor, o meu caminho agora é para lá. Eu não vou mais caminhar no fluxo natural. Eu me volto para o Senhor, eu quero seguir em direção contrária, na contramão, contra a maré. Quando nós lemos as nossas iniciações cristãs a respeito de conversão, uma das principais demonstrações de conversão é essa. O que era o pecador? Ele era um peixe que era carregado pela maré, pela correnteza. E quando ele se converte, ele continua sendo um pecador, mas agora ele nada contra a maré. Ele não é conduzido mais, ele não vai de acordo com a maré, ele anda em direção contrária à maré. Isso aconteceu com os ninivitas, eles se quebrantaram. E por isso Deus toma a decisão de não lhes punir. Pelo menos naquele momento. Deus olha para eles, se satisfaz na sua vontade, lhes perdoa. Nós aprendemos que se não há arrependimento, há morte e condenação. Mas se houver arrependimento, há perdão e vida. Quando nós centralizamos a mensagem em Cristo Jesus, nós anunciamos o Cristo Salvador, mas o Cristo que virá sobre as nuvens para buscar o seu povo. E sim, vai trazer condenação àqueles que não crerem. Olhe comigo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós temos decorado como que Deus nos trata e esse arrependimento de Deus, ele está muito ligado na forma que Deus age conosco. A sua dinâmica de se fazer como nós em sentimento e interagir na história conosco. De se relacionar mediante aquilo que ele provoca em nós. Ele provocou arrependimento nos ninivitas e ele se relaciona com os ninivitas agora. Não vou punir vocês. Está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos. E os ninivitas, eles se arrependem dos seus maus caminhos, eles se convertem. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deus anuncia justiça para que nós venhamos nos arrepender, e quando nós nos arrependemos, nós desfrutamos de graça, de refrigério. 2 Crônicas 30, versículo 9, a parte B do versículo. Segunda Crônicas, capítulo 30, versículo 9, a parte B. Eu vou ler todo o versículo. Se vos converterdes ao Senhor, então vossos irmãos e os vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levam cativos e voltarão a esta terra. Pois o Senhor vosso Deus é piedoso, misericordioso, não desviará de vós o rosto, se vos voltardes a Ele. Deus é misericordioso. Quando nós nos arrependemos, Ele não esconde o rosto de nós. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar. Qual a pregação de Jesus? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus.
A mensagem, o resultado principal da mensagem que nós devemos esperar é arrependimento. O objetivo da mensagem poderosa do Senhor é produzir arrependimento. E a mensagem de Jesus, Jesus começa a pregar, ele está começando o ministério, ele está pregando o quê? Se arrependa. Atos, capítulo 2, versículo 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Irmãos, nós precisamos entender os atributos de Deus na mensagem, nós precisamos entender o conteúdo da mensagem e nós precisamos entender o resultado da mensagem, para que então nós venhamos de fato crer no que pregamos. Nós corremos um risco de sermos profetas de Araque, que anunciam aquilo que Deus não tem compromisso nenhum, que falam em nome de Deus aquilo que Deus não está falando, que pregam sem conhecer Deus, pregam sem objetividade, ou seja, eu não sei qual é o objetivo da pregação, não sei por que eu estou pregando, a minha mensagem não tem conteúdo nenhum, ela tem conteúdo sim, conteúdo humano. E aí nós vemos várias mensagens com conteúdo humano, cheias de conteúdo humano, com perspectivas humanas a respeito do pecado, como resolvê-lo, com perspectivas humanas a respeito de Deus e como agradá-lo, e o nome disso é religiosidade, com conteúdo humano no que diz respeito à eternidade. Deus, calma um pouquinho, aqui está tão bom. A mensagem, ela tem que ter esse conteúdo, ela vem de Deus. Ela anuncia juízo, ira, destruição. Isso irá acontecer nos finais dos dias. Aqueles que não se converterem, não se arrependerem. Mas a mensagem, ela é de um Deus misericordioso, longânimo, benigno, cheio de amor e de graça, que deseja que o pecador se arrependa para que ele seja salvo. Que nós venhamos nos arrepender, não nos endurecer para o perdido, para aquele que está entregue aos delitos e pecados, para a sua própria condenação. Sabe o que a palavra faz? Ela enrijece. Não adianta. Você prega e o cara só enrijece. Você anuncia e o cara só enrijece. Para os eleitos de Deus, a salvação e a vida eterna e o gozo celestial, a mensagem produz arrependimento. Para os bodes, a mensagem poderosa do Senhor espanta. Para as ovelhas, ela acolhe. Sabe o que o juízo produz quando uma ovelha escuta uma mensagem de juízo de Deus? Sabe o que ela faz? Ela se quebranta, ela fala: é verdade, quem sou eu? Misericórdia. Sabe o que o bode faz? Que isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse pastor está doido. Por isso que a minha oração é que a voz desse púlpito seja uma voz que espanta os bodes e chama as ovelhas. Por isso a mensagem de Deus aos ninivitas não tem outro resultado, porque Deus queria salvar os ninivitas. Mas Deus não queria subverter a cidade de Nínive? Não anunciou isso? Sim, e o fez. Mas Deus queria salvar aqueles ninivitas, os ouvintes imediatos da mensagem. Tanto que o faz. Fazendo como? Quebrantando o coração deles, humilhando eles, convertendo eles dos seus maus caminhos. Se eu não pregar a mensagem dessa forma, eu vou estar colocando o que Deus faz como resultado daquilo que eu faço, e não o que eu faço como resultado daquilo que Deus quer que eu faça.
Se eu não anunciar dizendo que Deus quebrantou, sim, pela mensagem de juízo e então decidiu não punir eles, eu estou dizendo, os ninivitas, eles deram uma ordem a Deus com as suas atitudes, eles guiaram Deus a tomar a sua decisão. Não, o arrependimento de Deus flui da sua própria vontade diante daquilo que Ele mesmo produziu dos ninivitas. Deus nos escolhe, nos chama, nos atrai, nos cativa, nos salva por graça, por sua vontade, pela loucura da pregação. Sabe o que nós fazemos? Nos rendemos. Qual é o seu papel para você ser salvo? Se render. Se renda. Se renda, se arrependa. Ele produz em nós. Ele nos atrai. E então nós podemos ler esses 2 últimos versículos da palavra de Deus, para que nós possamos encerrar. Se não há arrependimento, há morte e condenação. Isso mesmo. Se não se arrepender, morte e condenação. Essa parte omitida pelo evangelho pregado pelos liberais, ela é verdade. Lucas 13, versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E quando há arrependimento, há perdão e vida. Que texto lindo, Ezequiel capítulo 18. Versículo 30 e 32. 30, 31 e 32. Preste atenção. Se houver arrependimento, haverá perdão e vida. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e vivei. Sempre é tempo de se arrepender. Sempre é tempo de voltar-se para Deus, se quebrantar e dizer: Senhor, eu me rendo à sua poderosa palavra. Sempre é tempo, irmãos, de anunciarmos o grande juízo vindouro do Senhor e a condenação eterna no inferno para aqueles que não se arrependerem e crerem. Sempre é tempo de falar e nutrir em nossos corações essa poderosa mensagem de um Deus misericordioso, tardio em irar-se, compassivo, benigno, rico em amor, um Deus cheio de graça. Certamente, essa mensagem produzirá arrependimento. E quando há arrependimento, há salvação, há vida. Os ninivitas creram. É claro que esse movimento, esse avivamento que aconteceu em Nínive, ele é temporário. Ele durou 30 anos. Aquela geração se arrependeu, se converteu, a próxima geração, Deus endureceu o coração e o fim foi a destruição. Mas o que você espera diante da poderosa mensagem de Deus na sua vida e através da sua vida? Eu espero que Deus possa me usar como um instrumento que produz arrependimento. Eu oro para que Deus use a nossa igreja como um instrumento afiado do Senhor
para que as pessoas possam crer em nossa mensagem. A mensagem que está distribuída através do púlpito e que agora cada um na sua particularidade pode anunciar e deve fazer. Não seja como o profeta Jonas. Não fuja. Vai e anuncia. E anuncia a palavra que Deus te dá. Deixa eu fazer ensinando. Anuncie a palavra que Deus te dá. Não precisa inventar, não. A mensagem não precisa ter conteúdo de testemunho pessoal alongado. A mensagem não é falar sobre você. A mensagem não é falar sobre o que você acha. A sola escritura é pregar a poderosa palavra do Senhor. Somente a palavra poderosa do Senhor. E nada além da palavra poderosa do Senhor. Feche seus olhos. Ó Deus bendito, Sua palavra é inerrante e é clara. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que ela possa produzir resultados em nossa vida, Senhor. Resultados práticos, que nós sejamos encorajados a anunciar a verdade dura do Senhor, mas certos em nosso coração de quem o Senhor é. E que o resultado que nós esperamos não seja encher as igrejas ou nos fazer populares, ou então fazer com que as pessoas se sintam bem. Mas o resultado da Sua palavra em nossos corações possa ser, ó Deus, que o pecador se arrependa. Que ele seja alcançado por Sua misericórdia e seja salvo para a vida eterna. Ó Deus, eu te suplico, Pai, por cada um que ouviu essa mensagem, a cada um que irá ouvir essa mensagem, que ela venha a ser clara ao entendimento, que ela venha a ser poderosa ao coração. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço para que a Sua igreja possa marchar resoluta pregando o Evangelho de Cristo Jesus, anunciando a todos, sem escolher a dedo, como o profeta estava escolhendo, os ninivitas não, mas nós viemos anunciar a todos e saber de que o Senhor é quem produz o arrependimento, não eu, não a igreja, mas o Senhor é que produz arrependimento. Em nome de Jesus, sê conosco, Deus. Obrigado pela presença de cada irmão. Obrigado por cada visitante. Nós te pedimos que essa palavra também seja de muita valia em seus corações. Nós somos gratos pela vida deles. Ó Deus, e nós te pedimos, ó Pai, venha conduzir a Tua igreja na Tua palavra. Em nome de Jesus. Assim oramos. Amém e amém. Amém?